aos 14 anos de idade. Comecei a trabalhar, uma biqueira, né? Foi onde que eu ingressei no tráfico de drogas. A minha vida, ela começou a mudar aos 14 anos de idade. Aos 12 anos meu pai se divorciou da minha mãe e acabou se envolvendo, né, com o mundo do crime. Pra gente, naquela época, ele era o nosso herói, né? A gente não imaginava nada de errado, nada de ruim sobre ele. Mas aos 14 anos de idade, aconteceu um fato que algumas pessoas mataram ele. Aquele momento me trouxe dentro de mim uma raiva muito grande, um ódio muito grande, né? Uma revolta por eu ver eu e meus irmãos todos ali sozinhos, minha mãe chorando, minha mãe sofrendo. Veio na minha cabeça a questão da vingança, de eu querer encontrar essas pessoas. Então, naquele momento, eu pensei em entrar pro crime. Então, foi onde que eu ingressei no tráfico de drogas. Aí eu já comecei a ter mais poder, conhecer mais pessoas, pessoas mais fortes dentro do crime, de alto padrão, de alto escalão. Então ali foi onde que eu conheci outro tipo de crime, o assalto, sequestro, e sempre nutrindo o desejo de vingança, porque o meu intuito naquela época era poder chegar ao mais alto dos escalão simplesmente para me vingar. Então eu comecei a fazer tudo aquilo que eles me pediam. Eu não me importava. Se eles falavam para mim, você tem que ir lá para a divisa do Paraguai e levar não sei quantos quilos de droga. Eu ia. Chegando um certo dia que eu fui cometer um assalto, não deu certo esse assalto, né? Teve muito problema com a polícia acabou nos perseguindo, foi atrás da gente na fuga, chegando em São Paulo, né, na região próximo da onde eu morava, o nosso carro capotou na curva, capotou algumas vezes e a lataria amassou no meu rosto. E nesse momento começou meu fundo de poço, que é onde que eu perdi a visão. Depois desse um ano eu fiz algumas cirurgias e consegui recuperar 10% da minha visão, só 10%. E nesses 10% eu vi uma chance, nesses 10%, eu vi 10% de chance de eu conseguir me vingar. Mas chegou um ponto que nem pro crime eu servia mais. Então eu parei, saí, me afastei de tudo isso, fiquei viciado em cocaína, em prostituição, fui pra rua, fiquei na rua, morava com pessoas, moradores de rua, pra ter um lugar pra ficar, e passava um filme na minha cabeça. Quando eu vou conseguir essa vingança? Porque eu fiz tanta coisa, me esforcei tanto, eu dei tanto de mim e eu não consegui. Então aquilo me revoltava. E dentro da minha cabeça veio o sentimento de me matar, né? Veio de me matar por conta que eu já tinha perdido tudo. A mãe dos meus filhos não queria mais saber de mim, porque ela ficou sabendo que eu não estava mais, né, com condições de cuidar deles. Então aquilo pra mim foi o basta. Eu falei, agora eu acabo com a minha vida. E teve um dia que eu pensei dentro de mim, eu falei, na segunda-feira, pensei, era na semana, na terça, falei, na segunda-feira passa bastante carreta, e como eu não enxergo mesmo, eu vou entrar na frente de uma e ninguém vai nem perceber, eu não vou sentir nada. Esse estava o meu pensamento. E na mesma semana, foi onde que eu encontrei, né, na rua, olhando um carro, um obreiro com um jornal. Ele me entregou um jornal. E eu não sabia, não conhecia, não tinha noção que existia uma Universal próximo de onde eu estava. E naquela folha Universal estava bem nítido, por eu já não estar enxergando muito bem, só aqueles 10% que eu tinha, eu só consegui ler uma frase, que é uma frase que fica de destaque na folha Universal, e estava bem escrito, ainda existe uma chance para você. Naquela única frase que eu li, e guardei aquilo comigo, ainda existe uma chance para você. E eu já estava decidido em acabar com tudo aquilo. Então no domingo eu fui na minha primeira reunião. A partir daquele momento eu comecei a entender, se no crime ele
me rejeitou, Deus não vai poder me rejeitar, porque eu tô aqui e o pastor tá falando para mim que eu posso mudar de vida. Eu comecei a me libertar de algumas coisas, busquei minha libertação, parei de usar droga, parei com a prostituição, mas ainda dentro de mim existia aquele desejo de vingança. E eu sabia que eu precisava ter paz, eu precisava perdoar. Eu entendi naquela época que eu precisava ser diferente, que eu precisava fazer algo para me tornar uma nova criatura, um novo homem, um filho de Deus. Então foi onde que eu ouvi falar da Fogueira Santa de Israel. E ali eu não tinha quase nada, praticamente eu não tinha nada. Eu só tinha uma televisão na época, que era algo que eu tinha mais de valioso dentro de casa. E também tinha, na época que eu me lembro, era aniversário da minha filha, também, que era próximo. Foi em 2020, no final da pandemia. Era próximo do aniversário da minha filha e tinha Fogueira Santa. Então foi onde que eu sacrifiquei, eu coloquei tudo aquilo que eu tinha no altar. Então, naquele momento, eu falei com Deus e conversei assim, como se ele fosse realmente, ele estivesse ali na minha frente. Eu falei para ele, Deus, o Senhor sabe de tudo que eu já passei, o Senhor sabe, o Senhor estava ali no momento que eu pensei em me matar, o Senhor estava nos momentos que eu chorei, o Senhor sabe de tudo que eu passei. Então, hoje, é o meu tudo. Naquele momento, aquele dia, para mim, ele se tornou tão importante para mim, que eu não conseguia olhar para ninguém, eu não conseguia ouvir ninguém. Eu só ouvia a voz de Deus dentro de mim falando, você é meu filho, vou cuidar de você. E aquilo para mim, ele foi tão real, tão especial para mim, que eu sorria ao mesmo tempo e chorava ao mesmo tempo. E meu maior sofrimento na época foi porque eu lutei tanto, porque eu tinha perdido meu pai. E naquele momento ali, no dia do batismo com o Espírito Santo, eu tinha certeza que eu tinha encontrado o verdadeiro pai. E passou um tempo, depois que eu tinha recebido o Espírito Santo, eu acabei encontrando as pessoas que mataram meu pai. Então eu acabei mandando a mensagem falando que eu tinha perdoado, que ele poderia ficar em paz, ele não precisava ter medo se me encontrasse, que eu não tinha mais mágoa dele, que dentro de mim eu era uma nova pessoa. Eu tinha me tornado filho de Deus. E eu queria muito que ele tivesse a oportunidade também de encontrar a mesma coisa que eu encontrei, que foi um pai. Tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha passado na minha vida, foi saindo dentro de mim, foi me dando paz. Foi onde que eu encontrei, um projeto na igreja, a FJU. E dentro desse grupo da igreja, da Universal, a FJU tem o projeto esporte. E no projeto esporte eu encontrei a modalidade do jiu-jitsu. Na época era um pastor que dava aula, que hoje o Espírito Santo usa o pastor até para dar aula de jiu-jitsu. Então, só não enxerga quem não quer ver. E a partir daquele momento eu comecei a praticar aquela modalidade, algo que eu não sabia que eu poderia fazer. Hoje é algo que faz parte de mim. Hoje eu me tornei um atleta que já fui campeão mundial, me tornei campeão paulista, me tornei campeão brasileiro e sul-americano. Eu faço parte da equipe da FJU de Jiu-Jitsu. Já me tornei campeão número 1, do ranking da minha categoria. E lutando também com pessoas fisicamente perfeitas, que não têm deficiência nenhuma. Hoje, graças a Deus, eu sou casado. A minha esposa é uma esposa da fé. Nós fizemos a terapia junto. Então, Deus usa quem Ele quer. E hoje eu tenho certeza que eu não preciso ter condição. Eu preciso ter a disposição. A mesma disposição que eu tinha lá atrás, lá no passado de cometer crimes, hoje eu tenho para fazer o bem,
para poder levar vida para as pessoas. O Espírito Santo, ele colocou dentro de mim assim: hoje você enxerga mais do que antes. Hoje você se tornou um cego que enxerga.